E aí, gente, bom dia! Com vocês, eu, Apolônia Grade. E este é o canal Apolônia Grade, onde as rosas do deserto são sempre mais belas e as dicas mais valiosas. E para que você receba as dicas maravilhosas de hoje, eu quero primeiro o like. Vai lá, não economiza, dá o dedão aí, dá o positivo, isso é muito importante para gente. E segundo, que tal se você inscrever? 460 mil inscritos nós já temos, falta só 40 mil inscritos para uma super distribuição de prêmios, porque eu não só passo dicas, eu também distribuo as mais belas plantas. E falar em belas plantas, olha isso, gente, a Infinity chega a deixar a gente com vertigem. Pensa numa flor absolutamente destaque. Infinity, flor singela, que qualquer coleção ganha mais presença com ela na bancada. Então, vamos fazer uma live nesta quinta-feira para a gente mostrar a Verana de novo, porque hoje ela está sendo explorada, está lá no escritório, na parte administrativa, só eu e a Paula aqui na estufa. Mas a gente está aqui na estufa para dizer para vocês, então, live quinta-feira com um assunto muito interessante que vocês vão adorar, tá? Então, live na quinta-feira. E até quinta-feira, vamos falar delas, plantas de porcelana. O que é uma planta de porcelana? É aquela rosa do deserto que a gente se encanta com as folhas, porque as folhas delas normalmente são assim, olha só, quase albina. Isso daqui, ó, ela é só o tom dourado, amarelinho, linda, né? E ainda o botão, vai vir uma flor de destaque, vermelha, provavelmente singela. E aí, a primeira informação muito importante para vocês é o seguinte: a rosa do deserto de semente, ela vai trazer a variação. Pode ser algumas albinas e pode ser algumas variegatas. Quando que surgem as albinas? Se eu tenho só uma planta, e a planta é linda e maravilhosa como essa daqui, a Infinity, ela tá florida hoje, 2 flores. Se eu pego o pólen de uma flor e coloco na outra da mesma planta, eu vou conseguir uma vagem, sim, vai dar semente. E a hora que eu semear essa semente, vai nascer muitas plantas albinas. E aí, quando nascerem as suas plantas da semente, vai sair algumas com o caudex totalmente rosadinho ou douradinho, além das 2 folhinhas bem nessa cor aqui. Isso é a planta albina. Ela não desenvolve por falta de clorofila, ela vai definhar e ela vai sumir na sua semeadura antes de 1 mês de vida, porque a albina, não tendo clorofila para fazer a fotossíntese, ela não vai evoluir. Oi! Você já sabe o que eu e a Paula estamos armando? Eu não faço ideia, mas eu tava lá fora assim, ó, e eu só ouvi a Everana. A Everana. Vai trabalhar a muito quinta-feira, que a gente vai te colocar para fazer live quinta-feira, tá? Quinta-feira, dia 26. Ah, para você contar pro povo que você tava passeando. Eu, história pra contar eu tenho, mas eu cheguei, me botaram pra trabalhar e nem ouviram minhas histórias. Verdade. Então vamos lá. Continuando, a Verana vai falar quinta-feira. Hoje quem fala sou eu. As plantas albinas, eu já tentei fazer enxertia. Eu não tive sucesso, mas tem gente que já conseguiu. Tem 2 ou 3 plantas albinas enxertadas que eu estou acompanhando via internet, que são maravilhosas. Eu não tive sucesso. E aí nós temos então as variegatas. As variegatas, a diferença de variegata para albina é que a variegata, ela tem regiões da folha com clorofila e outras sem. Aí que a gente tem o variegato, tá? E aí, como só algumas regiões da folha dela tem clorofila, faz menos fotossíntese.
Pensa em uma pessoa com estômago bem reduzido, cabe menos alimento dentro. É mais ou menos esse o sentido, tá? E aí que a sua planta variegata vai desenvolver muito mais lentamente. Por exemplo, essa variegatinha aqui, gente, ela tem 4 anos e agora que ela vai fazer a primeira floração. Então, se você viu surgir uma planta variegata na sua coleção, primeiro, que ela vai nascer verde. Peraí, pausa, voltei. Olha só, uma plantinha variegata, ela vai nascer assim, normalzíssima de tudo. E ela vai crescer normalmente até o 10º par de folha ou até o 5º par de folha, de 10 folhas à frente, as folhas estarão todas verdes e depois vai surgir as folhas com essa deficiência de clorofila, tá? Então, ela é deficiente de estômago, digamos assim, a variegata. Por isso, as variegatas vão ter esse desenvolvimento menor. Aí você vai saber que você vai semear suas sementes, vai nascer tudo verdinho e depois de um certo tempo do desenvolvimento, a folha começa a trazer manchas brancas, ou douradas, ou rosadas, são as variegatas. Elas não começam a vida como variegata, elas começam a vida como uma planta normal. E depois vem esse fenômeno, essa mutação. E aí a planta variegata sua, ela começa a necessitar de muito mais cuidado, tá? O primeiro cuidado para sua planta variegata desenvolver é sol apenas o da manhã. Pensa num bebezinho de pele branquinha. Precisa de sol para absorver as vitaminas. A planta precisa de sol para fotossíntese, mas se ela é variegata, apenas o solzinho da manhã. Segunda diferença da sua variegata para a sua plantinha normal. A plantinha normal, se passar uma semana ou 2 semanas sem rega, ela vai murchar o caudex, vai ficar xoxinha. Mas a hora que você molhar de novo, ela vai recuperar. A planta variegata, se você não regar ela pelo menos a cada 2 dias, ela vai definhar e não vai recuperar. Então, nada de deixar uma planta variegata longo tempo sem rega. Mas também nada de rega em excesso. Na hora que você for regar a sua variegata, é pouca água hoje para pular amanhã e depois de amanhã você regar de novo. E o terceiro ponto para ter o desenvolvimento da variegata é a adubação constante. Se você deixa uma rosa do deserto tua 6 meses sem adubo, não tem problema, porque normalmente ela vai gastar o que ela já acumulou. Ela vai diminuir o desenvolvimento, vai diminuir o ritmo, mas ela continua. A variegata, ela não tem esse acúmulo tão facilmente para ela gastar. Portanto, nada de deixar a sua variegata 6 meses sem adubo. Vai adubando com mais frequência e em menor dose. Outra coisa que vai acabar com a sua variegata rapidinho é um ataque de ácaro ou um ataque de cochonilha de raiz, porque, como eu falei, é uma planta deficiente, é uma planta mais sensível. Portanto, para ter uma planta bonita assim, vale a pena todos os cuidados. Por isso, se você for adquirir uma planta variegata, é muito mais vantajoso você adquirir uma de enxerto. Porque uma planta variegata, ela tem o caudex de uma planta normal, que é o cavalo. E aqui em cima foi enxertada uma planta variegata. Então, o caudex tem força e energia para alimentar a variegata. E aí você vai ter uma planta como esta daqui. Aqui eu tenho uma planta variegata, que ela foi enxertada aqui. Ela foi enxertada no cavalo normal, cavalo de planta clorofilado normal. E aí, olha como desenvolve lindo. E as flores da variegata dão assim, aquela mágica de beleza ao conjunto. Essa daqui é a variegata Triple Red.
Quando a flor dela desabrocha, tem uma camada negra, uma borda negra muito definida ao redor. Mas até pelo botão a gente vê que cada uma das pétalas é dividida ao meio, pelo menos na camada externa. A pétala é dividida ao meio por um risco branco. É lindíssima. E aí a vantagem de que se a minha variegata tiver... Ui, tá vazando a água dela. Se a minha variegata tiver em um cavalo de cor comum, de planta clorofilada, eu vou ter algumas folhas assim, ó, albinas, como essa daqui, com 0 clorofila, tá? Mas olha só, como eu falei, um pouquinho a mais de sol na folha queima. Porque ela não tendo clorofila, é como se a gente não tiver melanina na pele, daí a gente queima, né? Eu sou o tipo que se eu for pra praia eu não fico bronzeado, eu viro camarão vermelha, né? Torro. E a nossa rosa do deserto variegata, ela torra ao sol de uma forma irreversível. Então você tá com a planta linda e maravilhosa e aí ela floriu e você quer apresentar ela, expor ela aos amigos que visitam sua casa, tal, até mesmo para você ver, você tira da sua bancada onde ela estava protegida e você põe num lugar que você esquece. E aí ela toma o sol o dia inteiro. Já era, já foi. Porque a variegata mais sensível, ela vai queimar e não vai recuperar. E outra coisa muito interessante das variegatas é que sempre a folha mais nova é a folha mais clara e a folha mais velha é a folha mais esverdeada, porque com o tempo ela vai produzindo clorofila nas folhas velhas para poder fazer fotossíntese. Então, se a sua planta variegata com o tempo ela tá com as folhas muito verdes, basta você fazer uma poda de ponteiro nela, que ela vai trazer brotos, e os brotos vão vir bem variegados, bem albinos até. E isso vai ser o destaque. Então, rosa do deserto variegata é a planta de porcelana, é aquele atrativo que a gente ama ter na nossa coleção, porque elas são encantadoras mesmo. E se você tem, lembre-se dessas dicas. Primeiro, não deixa ela passar muita sede. É para regar a cada 2, 3 dias e regar com pouca água, mas regar sempre. Segundo, não deixa ela muito tempo sem adubação. A adubação dela tem que ser mais frequente. E terceiro, e mais importante que tudo, ela precisa de sol sim, mas é o sol da manhã, um pouquinho de sol, aquele primeiro sol do dia. Passou das 8 horas da manhã, já é sol demais para ela, já vai queimar, já vai danificar ela. E olha, super vale a pena ter uma planta variegata na coleção. Ela é um atrativo que a gente encanta mesmo, encanta todo mundo, tá? E aí, se você ainda não tem, a poloniagrade.com.br tem enxerto de variegatas. E é muito interessante porque um tempo atrás eu vendi algumas mudas de variegata, aí há algum tempo, já faz tempo, 4 anos. E essa semana eu recebi uma notícia de uma dessas plantas que ela levou realmente 4 anos para florir, mas que agora ela está deslumbrante. Então vale a pena cultivar variegata de enxerto, que não vai levar todo esse tempo. Porém, se você tem uma variegata de semente, vale todo o esforço de 4 anos de cuidado, para depois você se encantar com o resultado. É isso, gente. Variegata é a planta de porcelana, é a rosa do deserto de porcelana. Linda pelo vegetal, mas com flor é deslumbrante. É isso aí. Gostou do vídeo? O seu like. Quer saber o que a gente vai tratar na live quinta-feira? Não perde. Quinta-feira às 19 horas, a live vai ser sobre rosa do deserto. Sim, esperamos você. É a nossa live do mês de maio. Beijo! Tchau!